Bem-vindos à galera da quadra, Ministério de Jovens da Carisma. E hoje... Por que você está preocupado? Por que você está preocupado? Porque está faltando fé. Por que muitas vezes nós estamos preocupados? Porque talvez você esteja errando o alvo. Nós fomos criados para ser dependentes de Deus. Nós não fomos criados para ser independentes. Nós fomos criados para ajoelhar diante de Deus e perguntar para Ele: Deus, o que eu faço? E Ele vai te responder. E Ele vai te colocar uma impressão interior do que você deve fazer. Talvez você fique quieto. Calma, eu estou cuidando disso. E você sente aquele alívio. E todo mundo está preocupado. E você está ali tranquilo. Vai dar tudo certo. Opa, de novo isso! Bom, problemas técnicos acontecem. Aumente suas expectativas e receba com muita alegria e barulho. Nosso pastor, Lourival Andrade. Abra a Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse não vai ser o texto principal que eu vou usar aqui, mas é o primeiro texto que nós vamos ler. Se você está anotando aí, você quer já colocar o tema: o rio que corre do trono de Deus. O rio que corre do trono de Deus. Jesus nos salvou. Eu esperava um amém aí. Opa! Ele nos salvou da condenação eterna. Você tem ideia do que é isso? Né? Tem ideia do que Jesus te salvou quando Ele morreu naquela cruz? Ele nos libertou, a palavra fala, do império das trevas. Você estava lá de mão dada com o tinhoso, mano. Com o capeta, né? Estava lá de mão dada e Ele te libertou. E te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está no reino de Deus, amém? Glória a Deus. Ele nos fez ministros. Ele nos fez seus servos. Você canta aqui, né? Ele te fez ministro. Fala para a pessoa do lado, fala: você é um ministro de Deus. Você é um servo de Deus. A palavra servo quer dizer ministro. Ele te deu dom, Ele te deu talento. E eu vou falar assim, dons. Ele colocou muitos dons na sua vida e muitos talentos. Ele te deu o Espírito Santo. Eita, para quem que eu estou pregando aqui? Ele te deu o Espírito Santo. Nós aprendemos aqui que o Espírito Santo mora dentro de você. Está dentro de você. Hoje eu li que Ele é a garantia que quando Deus vier buscar a sua igreja, vai buscar você e eu. Porque o Espírito está dentro de você. Ele te deu um espírito de poder. Um espírito que exerce poder, que faz as coisas, que tem autoridade para fazer as coisas. Ele te deu esse Espírito Santo. Agora nós vamos ler Atos 1, 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Vocês não estão aqui, vamos lá. Gostei aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. Nós seremos essas testemunhas. E fala dos lugares que seriam essas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, em Osasco. Está escrito aí na tua Bíblia, não está? Está escrito na tua Bíblia, não? Em Osasco, está escrito na tua Bíblia, porque Osasco é os confins da terra, não é? Você fala para uma pessoa, você mora... Gente, eu falo a pessoa que eu moro em Jandira, a pessoa, onde é isso? Existe isso, Jandira, né? Talvez você mora em Carapicuíba, a terra dos tupiniquins, né? Gente, é terra de índio mesmo, tem até uma aldeia lá em Carapicuíba, né? E talvez você, e ele fala assim: sereis testemunha em Carapicuíba, em Barueri, em São Paulo, em Cotia, em Jandira, no sertão do Pernambuco, no sertão do Piauí, nos Países Baixos da Europa, na Inglaterra, na Ásia, nas Américas, na China. Você vai ser testemunha até os confins da terra. Ele te chamou para ser testemunha.
para falar e para falar para as pessoas aquilo que você viveu, como Ele te salvou, como Ele resgatou tua vida, como você estava condenado e você ia passar a eternidade longe de Deus, e agora você vai passar a eternidade com Deus. Há uma briga aí, como é o inferno, se existe o inferno. Gente, eu não quero saber, eu não quero ir para lá. Se vai ter um lago de fogo, se não vai ter, eu não quero nem saber, porque eu não quero ir para lá. Eu quero estar com Deus. A palavra diz que a vida eterna consiste em você conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus, a quem Ele enviaste. Eu quero conhecer a Deus por toda a eternidade. E eu falei isso esses dias lá no sertão, numa casa muito simples, que ali no sertão do Piauí, gente, é um céu tão estrelado, mas tão estrelado, que você fica até bobo quando olha para cima. Você fica assim e fala assim, meu Deus. E a gente sabe, você já estudou, né, que tem tantas galáxias que não se pode contar. A nossa galáxia é enorme e o nosso Deus é maior que tudo isso. Você imagina o que Ele tem para você? Não é coisa pouca, não é coisa pequena, Ele tem grandes coisas para você. E Ele te chamou para você ser testemunha daquilo que Ele fez na sua vida. Se você teve um encontro com Deus, e se você sabe que antes você estava indo para as trevas, em direção às trevas, e agora você mudou a sua direção, e agora você está indo para o reino do Filho do amor dEle, mudou a sua vida. Gente, se isso não mudou algo em você, porque você não teve uma experiência com Deus. Porque eu estava condenado, eu estava lascado. Eu lembro que quando um pastor, e eu tinha 17 anos de idade, e ele começou a falar, e eu estava num acampamento de jovens e adolescentes da igreja que eu frequentava, quer dizer, que eu estava desviado. E ele começou a falar, e ele falou, se você morrer agora, para onde você for? Eu falei, eu vou para o inferno. Gente, eu fiquei apavorado. Eu falei, se eu morrer agora, eu não vou estar com Deus. Porque os meus caminhos não eram caminhos de uma pessoa que andava com Deus. Eu conhecia, já tinha ouvido falar dele, mas nunca ele tinha tomado o controle da minha vida. Eu não tinha mudado de reino. Ele era o Deus dos meus pais, mas não era o meu Deus ainda. Eu não tinha tido a minha experiência com Deus. Mas nós precisamos ir até os confins da terra falando do amor de Deus, amém ou não? Quem está aí? Jamê falou algo incrível. Se você não escutou as pregações do Jamê da semana passada, você pode escutar, e ele falou algo incrível, porque se você não escuta, não executa Atos 1:8, Deus vai mandar para você e você vai acabar executando Atos 8:1, que vai vir uma perseguição da igreja, e eles saíram para pregar o evangelho. Sabe, porque aqui é muito bom. Aqui é muito gostoso, na galera vir aqui adorar a Deus e levantar nossas mãos. E eu não sei se você sabe, mas tem um país que naquele lugar a igreja é perseguida. E o irmão, ele foi disciplinado, porque ele deu um glória a Deus muito alto. Porque ele, quando começou a orar, ele deu um glória a Deus. E lá, se souberem que tem uma igreja na casa, todo mundo morre. E olha o tipo de disciplina, que coisa. Aqui você pode dar um glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus bem forte? Vamos lá, 1, 2, 3. Aí, ó. Aqui eu fico bravo com você se você não der um glória a Deus. Porque você pode adorar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu fôlego. A palavra nos ensina isso, adora a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a sua vida. Ame a Deus dessa maneira. Nós estamos aqui e muitas vezes nós achamos tão bom e é tão gostoso ficar nesse quadradinho. Na galera, na carisma, parece uma piscina que você se diverte, que você se delicia, mas você vai perceber durante a palavra que Deus se chama para algo mais. Deus não nos chamou para ficar numa piscininha, mas Deus nos chamou para ser um rio de Deus, para fazer parte desse rio de Deus. João 7, 37 e 39, abre a tua Bíblia comigo aí, João 7, 37 e 39.
Diz assim, achou aí? Quem achou, diga eu achei. Está aqui no telão também. O dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Nós aprendemos a semana passada que para eles, a mesma palavra crer era a palavra obedecer. Diga comigo, se eu creio, eu obedeço. Na nossa geração parece que nós fazemos uma distinção do crer e do obedecer, mas para aquele povo, para aquela cultura, para essa palavra que está sendo pregada, se eu creio, eu obedeço. Não fala para mim que você crê nas verdades da palavra de Deus, se você não obedece à palavra de Deus. Então, se eu creio, eu obedeço. Quem crê em mim, quem me obedece, diz as Escrituras. A palavra diz no livro de João, aquele que tem os meus mandamentos e esse é o que? Nós lemos esse texto a semana passada, aquele que tem os meus mandamentos e o obedece. Está numa outra tradução, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se nós obedecermos a palavra de Deus, nós percebemos que o mandamento, a palavra dele está em nós. Está em nós. Deus nos chama a ser esse rio. Agora abre comigo o texto que nós vamos estudar aqui, Ezequiel 47, de 1 a 12. Ezequiel. Quem é esse cara, Ezequiel? Você está aí ainda? Cadê sua Bíblia? Levanta sua Bíblia aí. É isso aí. Nós estamos fazendo a nossa leitura anual das Escrituras. Gente, como tem sido bom. E a gente percebe o crescimento da galera por causa da leitura das Escrituras. Tem gente que está um pouquinho mais na frente, porque não aguenta, começa a ler mais. Outros estão um pouquinho atrasados, ele lê mais devagar, ele medita mais. Mas não importa, nós precisamos estar lendo. O que você não pode fazer é deixar de ler. Talvez um dia você leu 2 capítulos, talvez um dia você até não leu nenhum, mas no outro dia você vai lá ler 6, ler 10, e você vai lendo as Escrituras. Né? Você precisa ler as Escrituras, porque a Bíblia fala que elas testificam de Jesus. Aí eu amo a Deus, mas eu não amo a palavra dele. Peraí. Ele e a sua palavra são um só. Ele se revela através da sua palavra. A nossa natureza não quer ler as Escrituras. Você quer ler outra coisa, uma coisa engraçada que não te confronte. Mas a palavra vai te confrontar. Se você falar para o Espírito Santo fala comigo, a palavra vai confrontar você. Hoje talvez a palavra vai te confrontar. Deus falando com você. Ezequiel, um homem de Deus que tinha sido levado, junto com muitas outras pessoas, para o cativeiro na Babilônia. E ele foi preso, e ali esse homem continuou a buscar a Deus, mesmo no tempo de cativeiro. E ele, no tempo de oração dele, nós vamos daqui a pouco chegar no livro de Ezequiel, na leitura anual nossa, e você vai perceber que ele tinha muitas visões. E visões que tinham um significado. E ele começa, o homem levou-me de volta à entrada do templo. Ele está tendo uma visão aqui. E vi saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do sul do templo, sul do altar. Ele então me levou para fora, para a porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o leste com uma linha de medir na mão, e então mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no meu tornozelo. Mediu mais 500 metros,
E levou-me pela água que chegava ao meu joelho, mediu mais 500 metros, e levou minha água que batia ali agora na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Então era um rio que não se podia atravessar nadando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado um rio. É gostoso você ver que isso é uma visão do homem. Talvez você tenha a sua mente de repórter, né, que você está pensando que você está uma pessoa normal, ela está fazendo, peraí, aí já mudou para lá isso, é ali uma visão. Ele estava ali de repente nadando ali no rio, de repente ele é colocado na margem do rio. E quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: esta água flui na direção das regiões sitiadas, a leste, e desce até Arabá, que é o Vale do Jordão, onde entra no mar, que deságua no mar. Gente, é o mar morto. A água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui, e lá saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do rio, desde o En-Gede até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do grande mar. Aqui está falando do mar Mediterrâneo. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Essas águas que saem do trono de Deus. Então, como eu falei, Ezequiel escreve ali na Babilônia, quando ele estava cativo, e ele tinha uma visão, e ele queria dizer algo. Ele queria mostrar algo, que ele estava vendo o rio da redenção de Deus. O rio onde passava essas águas, acontecia tanta coisa boa, tanta libertação, tanta cura, tanta saúde, começava a mudar. Ali onde não havia árvores, e nós vamos falar sobre como que era a topografia do lugar, o que havia naquele lugar. E agora como que está aquele lugar? Aquele lugar onde ele cita ali, que havia, que iria até a parte do Jordão, ali era um deserto da Judéia. Não tem árvores, muito poucas, só em alguns lugares ali. Ali você já deve ter visto, essa região é a região de Massada, onde tinha uma fortaleza dos judeus que os romanos conseguiram, não sei se você já estudou isso, que eles fizeram uma ponte, foram fazendo uma ponte até chegar e destruir completamente aquela fortaleza. É naquela região, era um deserto, um lugar muito seco. Águas que saem do trono de Deus. Nós somos a casa do Senhor, amém não? Nós somos a igreja do Senhor, amém não? As águas que saem do templo, as águas que saem da igreja. Aquele que crê em mim, nós falamos aqui, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós somos lançados desse trono de Deus e do Cordeiro. Olha o que está escrito em Apocalipse 22, 1 e 2. Apocalipse 22, 1 e 2. Corre aí que é o último livro, a última página do Novo Testamento. Então o anjo me mostrou o rio da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações.
Fala que nós temos um chamado para se envolver com essas águas de Deus. E muitas vezes nós nos envolvemos e ficamos com aquela água pelo tornozelo. Fala de pouco, de que está baixo demais. Não dá para se envolver assim. Nós precisamos ir mais fundo. Tanto é que esse anjo, ou essa figura dessa pessoa, chega para aquele homem e fala assim, vamos mais fundo. E pega ele e ele vai. E eu acho interessante isso, porque ele estava lá, mas ele precisava de uma direção e ele começou a caminhar. Mas aí ele chega num lugar que as águas são ali pelos joelhos. E é engraçado quando você vai na praia, né? E você chega e vê algumas pessoas, as pessoas têm medo, muitas vezes mais velhas ou que nunca foram, morrem de medo da praia e ela não consegue passar ali dos joelhos. Tem medo de cair, tem medo daquelas águas te levar. Muitas vezes é o medo que nos impede de avançar mais nessas águas. Mas depois essa pessoa, ela começa a ir mais fundo. Tem muitas pessoas que estão ali pelos joelhos, mas de repente, por causa de algo que acontece, da instabilidade daquelas águas, a pessoa acaba voltando para o lugar mais raso. Você percebe, poxa, eu não estou tendo o controle mais dessa situação. Lógico, você está entrando num rio de Deus. E você não vai ter mais o controle. Ele que quer ter o controle sobre a sua vida. Mas e aquela pessoa que continuou como esse homem de Deus? Ele chegou e disse que a água foi até a cintura. E eu fiquei pensando ali no texto, eu já preguei sobre esse texto várias vezes. E uma coisa me chamou os olhos. Nosso coração está acima da cintura. Não é verdade, não? Se você é uma pessoa normal, o seu coração está acima da cintura. Uma pessoa que anda com as águas só na cintura, o seu coração não foi envolvido com essas águas ainda. A semana passada eu falei, e nós falamos sobre isso, de uma ferida no nosso coração que nos leva a fazer a vontade de Deus. Uma ferida no seu coração que te leva a pregar o evangelho na sua escola, na sua faculdade. Uma ferida no teu coração que te marca. Mas você precisa estar com essas águas acima da sua cintura. Então você precisa caminhar mais. Não é verdade? Você precisa entrar nessas águas. Ah, mas eu estou com medo. Você tem que vencer o medo. Obedecer aquela palavra e falar assim, entra mais. Vem mais. Porque você precisa afundar o teu coração. O teu coração precisa estar marcado com algo. Ah, mas não molhou dentro do coração. Eu sei, mas você entendeu essa ilustração do texto. E ele fala, vem mais. E no momento que ele entra, a água já passou da sua cintura. Agora fala que ele não conseguia mais andar, agora ele tem que nadar. E uma pessoa que tem que nadar, o que vai molhar dela agora? A sua cabeça. A sua mente. Vai ser ali totalmente imersa na água. Por mais que você tente, é muito difícil você passar um tempo nadando sem você colocar a sua cabeça na água. Então a sua cabeça, a sua mente vai ser inundada com a vontade de Deus também. Mas alguns que deixaram as águas te levar, você percebe que ali agora ele tem uma visão, você vai ter uma visão. Deus vai te dar uma visão. Você precisa de visão para fazer as coisas de Deus. Você não precisa andar na visão dos outros, mas você precisa ter a sua visão. Aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Você seja um visitante. E você, dentro de você está assim, o que Deus tem para fazer através da minha vida? E eu digo para você que Deus tem algo incrível para fazer através da sua vida. Se você mergulhar nessas águas, Deus vai usar você. E você vai fazer parte desse projeto que Deus tem. Você tem que ter a sua experiência com Deus.
a sua experiência de fé com Deus, a sua experiência de obediência com Deus. E você não pode andar na experiência dos outros. Você sim pode olhar e se fortalecer com aquilo que o outro está vivendo, mas você precisa ter a sua experiência. Porque senão você vai ser como Ló. Ló foi na experiência de Abraão. Deus havia chamado Abraão para aquilo, para aquela jornada. Mas não havia chamado Ló. Ele foi na experiência do outro e se deu mal ali. Então tenha a sua experiência com Deus. O texto fala de níveis de entendimento da palavra de Deus. No Salmo 1 diz assim que bem-aventurado, feliz é o homem que anda nos caminhos do Senhor, que anda na palavra do Senhor. Fala também que a pessoa que não anda na palavra do Senhor, ela vive furada. O texto fala assim, bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não anda na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na vontade de Deus. E nessa vontade ele medita de dia e de noite. Quanto você tem meditado na vontade de Deus para a sua vida? Será que a vontade de Deus você só ouve aqui no domingo? Ou você passa o dia pensando, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é a vontade que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Porque você pode perder essa oportunidade de Deus querer fazer algo maravilhoso. Gente, a Bíblia fala que uma alma, uma pessoa vale mais que o mundo todo. E talvez aquela pessoa que passou por você naquele dia, Deus queria que você ministrasse ela, fosse esse rio dele, alcançando essa pessoa e você deixou para lá. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Fala que essa pessoa que medita na lei, na vontade de Deus de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Se você busca Deus, se você quer a vontade de Deus, se você tem desejo pela vontade de Deus, Ele vai colocar a vontade dEle em você. A visão que Ele tem. As águas foram para os lugares mais secos, mais sem vida. Essas águas foram. Lembra do texto? As águas foram para a região do deserto. As águas foram, então ela caminhou no deserto, depois ela foi para aquele rio que a gente chama do Mar Morto. Mas vamos falar desses lugares secos, sem vida. Na região da Judeia, ali nas margens do Jordão. Deus te chama para ir nos lugares mais difíceis, mais secos, mais que tem mais, não tem vida. Você percebe que ele no deserto ali não tem vida, porque não tem a água. E ali tem uma região um pouco mais para baixo dessa região, que chama o Negueb. E não sei se você já viu esse vídeo, mas numa determinada época do ano, chove em tal lugar, em algumas montanhas, e vem uma enxurrada e enche aquele lugar. E passa alguns dias, está cheio de plantas, e há uma riqueza naquele lugar de vegetação, por causa da água. Deus quer mandar, e Ele vai mandar esse rio, que sou eu e você, levando essa boa mensagem do Evangelho do amor de Deus, para todos os lugares. E os lugares mais difíceis, mais sombrios, que falta vida, Deus vai te levar para esses lugares. Ele fala que Ele manda ali agora, essas águas começam a correr e chegam no lugar chamado o Mar Morto.
Um lugar que a concentração de sal é tão grande, mas tão grande, que é mais de 9 vezes a quantidade que existe no mar. Que não há vida nenhuma, somente alguns micro-organismos sobrevivem por causa da quantidade de sal que existe. O lugar mais baixo da terra, 430 metros abaixo do nível do mar. E Deus quer te mandar para esses lugares. Talvez você olhe e fale assim, por que eu estou estudando nessa escola que eu nem gosto dela? Eu acho que se eu for perguntar para você, e você muitas vezes você acha que você estuda no lugar errado. Eu tinha que estar naquela escola que só tem crente, né? Que eles cantam, adoram a Deus. Mas por que Deus me colocou numa escola que tem uma perversidade, que tem uma maldade, que lá o pessoal usa drogas no meio do pátio? Por que Deus te mandou para aquele lugar? Por que Deus te mandou e te colocou numa família que muitas vezes você olha, você fala, mas eles não temem ao Senhor? Por que eles não temem ao Senhor? Deus te leva como essa água viva para esses lugares mais baixos, para trazer vida. Fala que quando essa água chega desse lugar, ela ali tira aquele sal, e agora passa a ter árvore, e agora passa a ter peixe, agora muda tudo a situação daquele lugar. Deus quer mandar a sua igreja, eu e você, para os lugares mais pobres, onde não há presença do Evangelho, onde a miséria invade o coração das pessoas. Para quê? O texto está respondendo aí. Este rio chegou e agora tem árvores ali. Começa a mudar as coisas. A água é saneada. Lá no sertão, abrimos alguns poços e alguns poços que a gente abriu, a água, ela é salgada. Tem uma água que é um pouquinho menos salgada, mas em alguns lugares a água é bem salgada. E não consegue tomar água. Ah, mas o que faz com a água? A água não dá para tomar, não dá para plantar, porque se você jogar, ele estraga o solo, não dá para você, tamanha concentração de sal. Mas quando ela está saneada, mas quando coloca um dessalinizador, quando muda aquela situação, aí começa a ter horta, aí começa a ter frutas, aí começa a ter tudo. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, haverá abundância e comida para as pessoas. Onde o rio passar, vai viver, as coisas vão viver. Onde havia muita morte, vai haver vida. Deus vai restaurando as famílias. Deus vai restaurando onde esse rio passa. Agora há o amor dos pais com os filhos e dos filhos aos pais. Onde esse amor passa, ele restaura a alegria das pessoas. Ele restaura o amor entre as pessoas. Eu acho tremendo que quando a gente volta de um acampamento, de um retiro, e quando as pessoas chegam, a primeira coisa que elas fazem. E eu lembro de um retiro específico, que uma moça era tão machucada com o pai dela por causa de uma situação. Quando ela chegou do retiro, ela falava assim para a gente no ônibus, tudo que eu quero hoje é abraçar meu pai. Quando esses rios passam pela vida das pessoas, muda a estrutura da pessoa, traz alegria. Nós passamos de um povoado, uma vez no sertão, depois de 2 anos, nós voltamos naquele povoado, e ali no caminho, conversando com as pessoas, uma senhora falou assim para mim, falou assim, vocês que vieram tal ano aqui, 2019, não, 2020, eu falei, foi, nós que estivemos aqui. E ela falou assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Não é porque a gente estava lá, mas porque Jesus passou naquele lugar. Porque os rios passaram naquele lugar. Você é a resposta das orações de muitas pessoas naquela sua escola. O Jones contou um testemunho aqui de uma moça num povoado, Campo Alegre, lá no Piauí, lá em Jacobina do Piauí.
que essa moça veio para São Paulo, se converteu e voltou para a casa dela. E ela passou 12 anos orando para que tivesse uma igreja naquele lugar. E depois de 12 anos, chegou uns irmãos missionários para poder começar a fazer culto e ministrar aquelas pessoas. Você talvez seja a resposta de oração dessa escola que tem gente orando. Fala, Senhor, manda alguém aqui. Ela restaura a alegria, ela restaura a justiça. Porque o reino de Deus é isso, é paz, alegria e justiça. Muda as coisas. Fala que pescadores vão jogar redes e agora vão ter peixe. Gente, num lugar que não existia peixe. Quando o evangelho entra no lugar, ele muda aquele lugar. Quando a palavra de Deus, quando esses rios de Deus entram com a pregação do evangelho, muda aquele lugar. Aquelas brigas que tinham nas famílias vão embora. Ali agora começa a ter abundância de comida, não só de comida física, mas também de comida espiritual, palavra de Deus ali para aquelas pessoas. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. São exemplos a serem seguidos. Agora as pessoas ali estão vivendo de uma maneira diferente, outras pessoas agora têm um exemplo. Eu lembro de uma mulher lá no sertão que ela se casou depois de 30 anos morando junto. E ela falava para a gente, os meus filhos precisam saber que existe um outro caminho. Existe um caminho de paz, um caminho correto. E eu quero que eles sigam nesse caminho. Exemplos a serem seguidos, frutos de justiça. Agora os casamentos que estavam ali por um fio, agora são casamentos fortes. Fala que todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Não vai faltar a palavra de Deus. E vai trazer mais pessoas. Seus frutos são comida. Quando você passa num lugar, e a maneira que você vive, a maneira que você ama a Deus, as pessoas comem disso e se alimentam disso. Suas folhas serão remédio. Nós lemos o texto de Apocalipse 22:2. Suas folhas são cura para as nações. E você vê isso acontecendo. Você vê isso em 1904, no avivamento de Gales. Quando havia uma cultura dos homens se embriagarem todos os dias e chegarem em casas bêbados e agredirem suas esposas. E naquele ano daquele avivamento, eles não podiam mais, eles iam nas tabernas e pegavam aqueles copos de bebida e não conseguia beber. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Existia uma história que as minas de carvão, que os burros, eles falavam os pôneis, que eram aqueles cavalos pequenos que carregavam as coisas, eles não conseguiam mais andar, porque a vida toda deles, eles se moviam por xingamentos, por palavrões. Mas agora, depois daquele avivamento, aqueles cavalos não tinham comando, tiveram que trocar, porque ninguém conseguia mais xingar, ninguém conseguia mais falar palavrão. Há uma mudança de cultura quando o evangelho chega, quando esses rios chegam. Há uma mudança. Essas são remédios. Efésios 1, 7, 8 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ele derramou sobre nós sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. Nos revelou a sua vontade. Achei incrível esse texto. Sabe, eu vejo que temos que mergulhar para sermos esse rio. Talvez você começou a se localizar e falou assim, eu ainda ando
só no tornozelo com essas águas. E Deus está te chamando para você ir mais fundo. Talvez você esteja falando assim, mas e aí? Eu queria te falar algo que Deus falou comigo há alguns anos atrás, muitos anos atrás. Cuide das minhas coisas, que eu cuido das suas. Talvez você esteja preocupado, mas quem vai cuidar das minhas coisas? Deus vai cuidar. Quando você estiver cuidando das coisas dele, quando você soltar e falar, Deus, eu quero mergulhar nessas águas, fazer a tua vontade, ele vai cuidar das suas coisas. Talvez você esteja tão preocupado com as coisas que você tem que fazer. E no momento que você decidir fazer as coisas para Deus, você vai ver aquilo que Ele vai fazer por você. Eu coloquei 4 coisas importantes que nós precisamos mergulhar, 4 áreas da nossa vida, que o Senhor tem falado comigo há algum tempo. Eu acho que vai falar muito com a gente. Falou comigo. A primeira coisa, para verificar se nós estamos com a água no tornozelo, ou no nosso joelho, ou na nossa cintura, ou se nós já mergulhamos nessas águas, é saber aqui, como você trata o dinheiro. Lore, você está falando de coisas espirituais, vai falar do dinheiro? Dinheiro é algo estritamente espiritual. Em 1 Timóteo 6,10 fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz dos males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Olha o poder que o amor do dinheiro tem. E se atormentado com muitas dores. Gente, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom. É ou não é? O dinheiro é bom ou não? Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você ama o dinheiro? Porque muitas vezes talvez você, quem trabalha aqui? Deixa eu ver, quem trabalha? Olha, quanta gente. Você que trabalha, e você que ama Deus, você dá o seu dízimo? Ah não, dízimo é coisa do Velho Testamento. Não, gente, é coisa do Novo Testamento. Para falar a verdade, Deus não fala que você tem que dar o seu dízimo no Novo Testamento, fala que você tem que dar tudo. Tudo é dele. Mas uma parte, 10%, é para a casa do Senhor. Você tem que trazer para a casa do tesouro. O que é essa casa do tesouro? Aonde você é alimentado. Olha quanta água, gente. Não pode deixar aqui, eu vou tomar tudo. Não posso recusar a água. O que você faz com o seu dinheiro? Quando você... E assim, você pode até dar o dízimo muitas vezes da maneira errada. Eu estou devolvendo para Deus. Gente, está devolvendo, é tudo dele. É dele. Você mostra a sua fidelidade a Deus. Perdão, a tua obediência a Deus quando você dá o dízimo. Você mostra a tua fé, a tua fidelidade quando você traz ofertas. E você mostra a tua generosidade quando você dá esmolas, quando você ajuda o pobre, o necessitado. Como que você trata o dinheiro? Você confia nos teus bens? O meu tema principal não é falar sobre finanças hoje, mas eu quero te fazer uma pergunta. E eu vou falar de uma experiência minha. Um dia eu estava vindo para cá, para Carisma, eu ia dar aula sobre fé. E falar sobre fé. E aí eu estava, gente, numa situação financeira terrível na vida. As coisas não andavam. E eu, malemar, tinha dinheiro para colocar gasolina no carro para chegar até aqui.
E no meio do caminho eu fiz aquela oração. Você já fez uma oração idiota? Quem já fez uma oração idiota? Levanta a mão lá. Ufa, não foi só eu. E eu falei, Deus, manda uma pessoa, um homem do Senhor, rico, né? Me dá uma oferta hoje, levanta uma pessoa, estou precisando, o Senhor sabe a minha situação. E eu lembro onde eu estava. Eu estava aqui perto do Pio 10, aqui não tem uma quadra ali, perto da Igreja Cristã do Brasil. Estava ali, olha como marcou. E eu falei, Deus, manda uma pessoa, olha a situação que eu estou. Não tenho dinheiro nem para pôr gasolina, não sei como eu vou voltar. Gente, Deus foi curto e grosso comigo. Você quer ser um abençoado ou um abençoador? E eu falei para Deus, Deus não está mais aqui quem falou. Eu quero ser um abençoador. Daquele pouco que eu tinha, que era quase nada, eu comecei a abençoar a obra de Deus e a vida de pessoas. E Deus mudou a minha sorte, porque eu ouvi a palavra dele. Então não vou pregar um monte sobre finanças, eu vou falar assim, seja obediente com os dízimos. Eu ganhei, Lore, mas é tão pouco. A Vitória falou aqui, ser fiel. Se vocês não estão aí, ser fiel, eu vou te colocar sobre o muito. Quem tem essa experiência aqui? Levanta a mão. Você foi fiel no pouco, Deus te colocou no muito. Levanta a mão bem alto. Vira para o lado você. Olha. Coisa que é verdade. Princípio da palavra de Deus. Eu costumo dizer que não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o coração. Você está mergulhado nas coisas de Deus, sendo esse rio de Deus, gente, você vai saber tratar como dinheiro. John Wesley, quando ele percebeu isso, gente, um tremendo homem de Deus, se você não conhece, vai estudar sobre ele. Quando ele descobriu isso, que ele começou, ele pegou e comprou um monte de quadro para pôr na parede da casa dele, do apartamento que ele morava. E uma pessoa, quando ele percebeu uma camareira, uma ajudante, chegando num dia muito frio, apenas com uma blusinha pequena, e ela ia provavelmente ficar com muito frio naquele dia. E ele pegou, colocou a mão no bolso e falou assim, eu preciso dar uma oferta para ela comprar uma blusa. E na hora que ele olha no bolso dele, não tinha mais nada. E ele percebeu, e Deus falou com ele, você vai dar um quadro para ela cobrir agora o seu frio? Ele tinha administrado o dinheiro dele da maneira errada. E ele começou a mudar a sua vida. E ele começou ali, ele ganhava, eu acho que 30 libras por ano, alguma coisa assim. E ele começou ali a dar ali, o custo dele era 28 libras por ano, então 2 ele dava para os pobres. E ele começou a aumentar isso de uma maneira que agora ele vivia com os mesmos 28, começou a ganhar mais. E dava tudo para ajudar as pessoas e para a obra de Deus. Então não confie no seu dinheiro. Como temos tratado as ofensas que recebemos? Isto mesmo, os xingamentos. Aquelas coisas que as pessoas fazem com a gente, os roubos. Se eu for perguntar aqui, quem foi ofendido essa semana aqui? Olha, vocês são rápidos. Vai lá, levanta a mão. Agora, o que você fez com essa ofensa? Eu vou matar aquele miserável. Você fez um bonequinho, né? Vuduzinho, falou, quero mais, né? Em nome de Jesus, né? Você não me ajudou o tempo que eu estava precisando, agora minha vitória tem sabor de mel. Né? O que você faz com as ofensas? E, gente, eu vou falar uma coisa para você. As ofensas que mais doem na vida da gente são as pessoas que nós mais amamos. As pessoas que nós temos mais expectativa. O que você faz com a ofensa? Agora, o que Jesus mandou você fazer com aquela ofensa? Jesus falou assim, dá para mim essas ofensas. Não fica com você. Gente, é muito difícil. É tão difícil que Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, quanto que eu tenho que perdoar? 7 vezes? O que Jesus fala para ele? 70 vezes 7.
E alguém já fez uma conta que cada 3 minutos, sem você dormir a noite inteira, você tem que perdoar uma ofensa. Sem você dormir. Então, está falando assim que você tem que perdoar, não importa o que seja, não importa qual ofensa, porque Jesus já te perdoou. Então, perdoa a sua ofensa. A pessoa fez algo para você que te machucou, te traiu. Perdoa. Porque se você não está perdoando, meu irmão, você não está nesses rios de Deus. Porque o diabo, ele faz como uma isca para você, e ele faz algumas coisas com as pessoas que te ofendem, e aquela ofensa, ela se torna uma armadilha, você cai na armadilha e você se torna preso pelo diabo por causa daquela ofensa. Alguém te ofendeu, meu irmão, perdoa. Senão você não vai estar nesses rios de Deus. Ele te mantém preso no reino dele. E você não consegue viver aquilo que Deus tem para você. A palavra diz assim: tenha medo daquele que pode matar a sua alma, não o seu corpo. Há muitas ofensas. Gente, são umas ofensas bobas que você fica carregando, mas que trava a sua vida. Você deve estar entendendo o que eu estou falando, não está? E umas ofensas grandes também. E você fala assim: meu, você não sabe o que aquela pessoa fez, eu nunca vou perdoar. Gente, uma vez eu pregando sobre perdão, lá embaixo na Carisma, e uma senhora veio e falou assim: eu não acredito no que você fala. Eu falei: acertei a pregação. Acertei. Eu não vou perdoar. Eu falei: irmã, o que você está fazendo aqui? Veio fazer o que aqui na frente? Você precisa perdoar. Não perdoo. Eu falei: irmã. Aí eu falei assim: eu vou ter que pregar para você tudo de novo? E eu comecei a pregar para ela tudo de novo. E ela falou assim: quando essa pessoa morreu, eu fui em cima do túmulo e sapateei em cima do túmulo dela. Eu falei: o negócio foi bravo. A pessoa já tinha morrido. Ela estava na ofensa, ofendida. E ela andava pesada. E eu falei: irmã, Jesus te perdoou. Você estava condenado a morrer eternamente e Ele te libertou. Você tem que perdoar. E eu acho que eu demorei mais de 1 hora falando a palavra de Deus, quebrando aquelas muralhas que haviam na mente dela, porque ela achava que a vingança era dela. E Deus fala assim: minha é a vingança. Dá para Deus isso, meu irmão? Você quer andar nesses rios de Deus, andando numa situação de ofensas, e você não vai andar. Você está com a água pela sua cintura ou pelo seu joelho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? 3. Como está a sua fé? Eu vou virar agora. Fé e obediência são a mesma coisa. Como está a sua obediência a Deus? Deus tem falado com você, você tem obedecido? Quando Deus manda você dar aquela oferta para aquela pessoa, você vai lá dar? Ou não? Você fala: não, vou precisar desse dinheiro, Deus. O senhor não sabe a situação que está esse país. Está vindo uma crise aí, Deus. Você precisa obedecer a Deus. Deixa eu falar algo para você. No começo da ministração eu falei assim para vocês assim: nós temos o Espírito Santo de Deus. Falei isso não? Você falou: é. Não falou? Quem falou? É. E o resto não falou? Porque ouviu um é. Vamos lá. Quem tem aqui o Espírito Santo de Deus dentro de você? Não, é. De novo. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Aê. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus fala comigo. Não coloca eu, Anésio, Silas, Rui num patamar superior ao seu. Ele fala comigo e fala com você também, Miguel. É porque você está com um boné assim, bem na minha frente aqui. Não tem jeito. Deus fala comigo e fala com você.
Ele fala com você todo dia. O Jamê falou uma coisa interessante na pregação dele. Ele falou assim que ele estava lá, tomou água, colocou o copo na pia, e aí saiu, aí o Espírito Santo falou assim, quem vai lavar o copo? Ele pensou, a mulher que o Senhor me deu, Senhor. Ele falou, vai lá lavar o copo. Ele virou, foi lá e lavou o copo, guardou, e depois ainda pegou, secou e pôs dentro do armário. O Espírito Santo fala com você. Ah, você não está entendendo aí, você está pensando no hambúrguer que você vai comer daqui a pouco. O Espírito Santo fala com você. Deixa eu te falar, quando alguém faz alguma coisa para você, uma ofensa, o Espírito Santo fala para você, perdoa. Não é assim, Samuel? Perdoa. Aí você fala, eu vou perdoar? Você está louco? Vou não. E a minha dignidade? Meu irmão, você não tem mais dignidade, você morreu em Cristo Jesus. O velho homem foi sepultado lá no tanque do batismo ali da Carisma. Foi sepultado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Entrega para Deus. Você está obedecendo a Deus? Quando Deus falou assim, vai lá e fala para aquela pessoa que eu amo ela. Deus não tem sentido nenhum falar. Cristão, vai lá e obedece. Meu Deus do céu. Gabriel contou aqui a semana passada, Deus falou, para o carro e fala com aquela senhorinha. Aí ele não parou. Aí o Espírito Santo falou assim, lá no sertão você obedece? Aqui você não obedece? Tipo assim, deixa eu dar um... Deus está falando para você. Você muitas vezes fica esperando, não, quando eu abrir um grupo lá na escola e vai ter um show, aí eu vou falar do Evangelho. Para, meu irmão. Tem uma pessoa lá na sua escola quase se matando. Está numa angústia, numa depressão. Você não sabe quem é, mas o Espírito Santo sabe quem é. Ela está numa agonia da morte. Nós estávamos num povoado e um homem, e eu pregando ali, eu uma palavra remoendo que tinha alguma coisa errada com a vida de alguém ali, e eu lembro que um pastor chegou e me chamou depois e falou assim, olha para esse homem aqui que tem uma coisa com ele aqui. E nós começamos a orar, e eu perguntei, por que você tem? Ele falou, tem uma tristeza profunda na minha alma. E ele falava, eu tenho uma tristeza profunda na minha alma. E nós começamos ali conversar, e ele falou, a minha mulher me abandonou, me traiu com outra pessoa, levou meus filhos embora. E hoje, eu estava subindo aqui que eu ia me matar. Mas eu escutei uma música, um canto. E eu resolvi vir aqui. E eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Nós oramos por aquele homem. E no outro ano ele estava vivo lá. E nós passamos agora em agosto lá. Ele estava vivo lá em nome de Jesus. Feliz com Deus. Porque o rio de Deus passou naquele lugar. Obedece o que Deus está falando com você. Talvez seja uma coisa que você fala, não estou entendendo. Não é o Espírito Santo que está falando para você? Você não entregou sua vida para Ele? Então obedece. Vai naquela rua lá. Bate numa casa lá. A Bíblia é cheia dessas coisas. Aí você vai começar a viver experiências incríveis com Deus. Sai dessa piscininha, meu irmão. Bora pro rio. Ah, a piscininha é boa. Vai ver que alguém já fez até xixi dentro d'água. Você está achando quentinho. Meu irmão, vai para o rio, meu irmão. Vai para o rio de Deus. Começa a viver aquilo que Deus te chamou para viver. Tem coisas incríveis lá na sua escola, quando você vê o poder de Deus, quando Deus vai falar para você, ora por aquela pessoa. E a pessoa fala, eu não acredito no que você está falando não, mas eu acredito. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Obedeça ao Espírito Santo que habita dentro de você. Por que que Ele tem falado e você não tem feito? Por que que Ele tem falado e você não tem feito? O último, 4. Vou pedir que os músicos venham para aí. Temos que amar sua presença. Se você ama a presença dEle,
mostra que você está mergulhado nesses rios. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas o cara pecou, Lore. O cara adulterou. Ele ficou olhando a mulher do próximo. Chamou a mulher do próximo, adulterou com ela. Depois o pior, ele fez um plano para enganar o cara. Ó, se deita com a sua mulher, porque a mulher tinha engravidado. Não deu certo, o cara era tão fiel que ele veio, ele não se deitou com a sua esposa, ele ficou na porta da casa. Ele falou, todos os meus soldados estão lá, como eu vou me deitar com a minha esposa? Davi então fez uma trama, programou a morte dele, põe ele no campo de batalha, pega, joga ele para frente, até que ele foi morto. Mas é engraçado, a Bíblia chama esse homem do homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes eu pensava que ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependeu. Mas aí eu descobri 2 textos da palavra, eu queria que você ficasse de pé, eu queria ler junto com você. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salmo 27, versículo 4. Abra comigo aí. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi amava a presença do Senhor. Você precisa amar a presença do Senhor. Você precisa amar a presença do Senhor na hora que você acorda. Esses dias a Cláudia falou assim, você me acordou. Eu falei, por quê? Você estava cantando de noite. Eu falei, glória a Deus. Você cantava Yeshua. Eu falei, ainda bem. Sabe, você está tão apaixonado por Deus, e você ora e busca a Deus, e você começa a perceber que você vai para a cama cantando, e você acorda cantando, e você quer a presença dEle, e você quer Ele, você o deseja mais do que tudo, você quer fazer sua vontade, você ama a sua presença. Davi fala uma coisa, peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. No Salmo 51, 11 diz assim, não me expulse da sua presença, nem me retires o teu Espírito. Como que eu sei se eu estou nesses rios, mergulhado no rio de Deus, se eu amo a presença dEle? Porque você vai estar rodeado dessas águas da presença dEle. Ele deseja tocar famílias, Ele deseja tocar a sua família, Ele deseja tocar escolas inteiras, pessoas, Ele deseja tocar a sua escola, Ele deseja tocar faculdades inteiras, Ele deseja tocar a sua faculdade, Ele deseja tocar empresas inteiras, Ele deseja tocar a sua empresa. Através da sua vida, você é parte desse rio de Deus. Eu não sei como explicar isso. Como esse negócio do rio, eu sou o rio, ou eu estou dentro do rio, meu irmão, não sei. Só sei que o lugar que você está, a bênção de Deus vai chegar. Porque essas águas saem do trono de Deus. E ela saneia aquele mar que não tem vida. E ela traz árvores, e ela traz peixes, e ela traz alegria, e ela traz justiça. Davi amava a sua presença. Sabe, tem muitas pessoas que querem escutar das pessoas, ter likes e escutar das pessoas. Como você está indo bem, que foto bonita, que diploma bonito que você tem, que carrão legal, que casa boa que você tem, que família bonita, que namorada bonita que você arrumou, cara, que gato que você arrumou, hein, moça? E você quer escutar das pessoas essas coisas. Olha que currículo bom que você tem. Olha que escrituras grandes. Olha quanto que você reuniu de coisas. E o que nós temos que escutar não é de pessoas, elogios, mas de Deus.
algo que Jesus ouviu de Deus: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, que faz a minha vontade. Deus encontra Davi e fala assim: esse é um homem segundo o meu coração, ele vai fazer o que eu disser. Deus procura essas pessoas. Ele não procura um diploma, Ele não procura um carrão que você tem, Ele não procura uma casona que você tem. Não que você não possa ter essas coisas, você pode ter, mas isso é para a glória de Deus. Tudo. Gente, tem gente crente aqui que chegou ontem na galera. Cara, tá mergulhado no rio de Deus. Você faz 200 anos que está na galera, cara, e você está andando com a água pelo seu tornozelo. Que isso? Que isso, rapaz? Você vem aqui todos os domingos e não tem fome de Deus, não tem fome da sua palavra, não tem fome da presença de Deus. Eu vejo jovens, adolescentes com uma sede de Deus, que no meio da adoração parece que vai voar. Eu falei: meu, se ele levantar a mão mais um pouquinho, o anjo puxa. E você, meu, você está perdendo, cara. O Espírito está falando para você: se entrega, e você está lá. Aí eu vou pegar o celular, aí eu vou fazer não sei o quê. Irmão, minha irmã, galera, Deus vai te mandar para lugares mais escuros, onde não há vida, onde essa água precisa mudar. Deus falou que você vai marcar essa geração, que nós vamos marcar essa geração. Davi serviu a sua geração segundo os propósitos de Deus, e você também vai servir a sua geração. Quem é jovem aqui? Estou falando para você. Eu vou falar para você uma palavra. Deus procura pessoas que não vão ficar ofendidas num canto por causa de uma palavra, mas que vão servir essa geração. Davi tinha tudo para ficar ofendido, porque seu pai largou ele lá, enquanto seus irmãos estavam lá com o profeta. O pai, ele estava lá no campo e ninguém lembrou dele. Ele não ficou ofendido. Não fique na sua ofensa.